Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Vibramos em outra frequência. Foi o título que eu escolhi para colocar nesse vídeo, que é o trecho de uma música que eu particularmente gosto muito, da banda Engenheiros do Havaí, que chama Outra Frequência, que fala sobre rapazes, eu acredito que sejam rapazes roqueiros, que têm dificuldade em se adaptar num mundo onde eles particularmente não conseguem achar graça do que a maioria das pessoas acham e que eles acham graça em outras partes e outras situações que talvez a grande maioria não ache a menor graça. E eu particularmente me identifiquei muito com essa música quando eu a escutei pela primeira vez, porque eu pensei, olha aí, tá aí alguém que pensa exatamente como eu em relação a várias coisas. E talvez essa primeira identificação tenha sido pelo meu gosto musical. Os meus amigos sabem o quanto eu aprecio o rock, né? Sou roqueiro há bastante tempo já, que eu aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar alguns outros instrumentos, e o rock particularmente sempre esteve na minha vida há algum tempo. Mas eu identifiquei um outro tipo de peculiaridade e similaridade com o sentimento que essa música passa. Foi quando eu comecei a me aprofundar no Evangelho e entender que eu vibro em outra frequência de uma forma mais profunda do que eu imaginava quando eu escutava essa música em um outro tempo da minha vida. E para basear essa reflexão, eu quero ler com vocês aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18, que está escrito assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para quem não sabe, João aqui escreveu aos seus irmãos que estavam enfrentando no momento da escrita dessa carta algumas heresias que diziam que Deus não tinha enviado Cristo e que Cristo não era o Filho de Deus. E, infelizmente, para aquela sociedade, muitos estavam caindo nessa lorota de não acreditar que Cristo era o Messias que lhes havia sido prometido. E João, ao escrever essas 3 epístolas, ele firma muito bem como Deus, através de Cristo, se mostrou a nós pela luz no mundo cheio de trevas e por um amor no mundo cheio de ódio, cheio de escravidão. E eu acho interessante como isso ainda é atual. Vivemos num mundo de absoluto niilismo, ceticismo, relativismo, maldade. E o cristão que verdadeiramente ama a Cristo, ele tem que de fato vibrar em uma outra frequência que não seja a frequência desse mundo, a frequência desse cosmos. Na escrita bíblica em grego, quando eles escrevem mundo aqui, geralmente eles escrevem a palavra cosmos, que na filosofia quer dizer ordem, o conjunto de regras de uma sociedade. A definição por cima seria essa. E, de fato, esse é um sentimento que nós temos que cultivar no nosso coração se quisermos, de fato, seguir a Cristo. Cultivar esse sentimento de não estar vibrando na mesma frequência de um mundo que cada vez mais está distante de Deus e está escolhendo a si próprio como Deus. Nem sempre vai ser confortável. Aliás,
a grande maioria das vezes não vai ser confortável, nem sempre vai ser abraçado por pessoas que a gente ama e que a gente tem apreço, mas Deus tem que ser o nosso norte e a nossa principal fonte de vontade de agradar. Somos o dedo na ferida desse mundo, somos os profetas que falam onde está o problema, não por sermos melhores do que alguém, mas por reconhecermos desde cedo que talvez sejamos os piores e que precisamos de Cristo para guiar a nossa vida e moldar os nossos atos. E eu, sinceramente, de uns tempos para cá, tenho ficado feliz de não vibrar na mesma frequência desse mundo caído. Eu fico cada vez mais satisfeito em Cristo, dele ter confiado a mim essa mensagem, e fico feliz pela responsabilidade que ele me deu de falar dessa mensagem para aqueles que eu amo, não com o sentimento de superioridade, mas com o sentimento de afeto, com o sentimento de amor para aqueles que escutam essa mensagem. E vibrar em outra frequência, em um mundo cada vez mais egoísta, talvez seja uma obrigação para aqueles que amam a Deus, para aqueles que querem o bem da sociedade. Não tenha vergonha de confessar a Cristo diante desse mundo. Não tenha vergonha de dizer para todos aqueles que você conhece que o Evangelho é a lupa pela qual você enxerga o mundo. E não tenha vergonha de falar para aquele que precisa que a sua solução é Cristo. Independente se a solução será financeira, relacional, profissional, e independente se essa solução vier agora, ou vier mais para frente, ou não vier, a gente tem que estar disposto e aberto a essa possibilidade, mas a única solução que importa é, primeiro, a salvação em Cristo e um relacionamento maduro com esse Deus que vai nos ajudar a lidar com situações que muitas vezes não são as mais confortáveis, mas ter a segurança de que Deus está conosco nos basta. Não vibre na frequência desse mundo. Esse mundo, esse cosmos, ele cada vez mais quer engolir as nossas possibilidades e nos afastar da fonte de nossa criação. Não caia nessa, vibre em outra frequência, porque a frequência que devemos vibrar é a frequência do Criador, é estar junto com esse Criador para poder superar as nossas adversidades da melhor forma possível. Esteja em Cristo, pois essa é a única frequência que importa. Fique com Deus, tenha um excelente sábado, amo todos vocês e, de fato, desejo que vocês encontrem em Cristo o que eu encontrei para a minha vida, que é o norte e que é as respostas para o mundo que não as dá. A melhor resposta é: fique perto de Deus, que muito provavelmente a sua vida irá mudar para melhor. Ainda que não seja de forma palpável, mas ela é de fato de forma sólida, correta. Essa mudança é uma mudança para a salvação. Ela não é uma mudança simplesmente visual e rasa. Pense nisso. Vibre na frequência de Deus. Tamo junto. Um ótimo sábado.